quero convidá-los a abrirem as Bíblias para lermos a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 29. Enquanto os irmãos procuram o texto, queremos dar um bem-vindo aos irmãos que conosco estão nesta noite, para juntos adorarmos o nome glorioso de Jesus. Está conosco o pastor Roberto Pereira, que já nos trouxe uma palavra, é conhecido nosso de há algum tempo, e retornando a Portugal, lembrou de nós. Nos encontramos alegres por tê-lo aqui conosco. Queremos dar um bem-vindo ao servo do Senhor. Tenho sua carta em minhas mãos, o apresentando. Ele é o pastor presidente desta igreja. Já dei o visto, passarei as mãos do pastor Roberto. Os irmãos sabem que ele é o pastor presidente do Ministério Cristão Manancial de Vida. Graças a Deus. Vamos dar um bem-vindo então ao pastor Roberto, que diremos: seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Roberto, bem-vindo em nome do Senhor. Deus continue abençoando sua vida. Queremos também dar um bem-vindo ao diácono Alain Delon, da Assembleia de Deus. Ele é amigo do irmão Elcimar, do diácono irmão Elcimar. Por gentileza, levante a mão para que o conheçamos. É uma alegria tê-lo aqui para juntos adorarmos ao Senhor. Que diremos ao nosso querido irmão: seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe, bem-vindo em nome de nosso Senhor Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 7, versículos 24 ao 29. Amém, amados? Amém. Vamos ler como temos o costume de fazer. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque está edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Porquanto ensinava com autoridade, e não como os escribas. Amém. Deus abençoe. Temos orado, os irmãos que irão tomar os assentos. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, uma vez mais dou graças a Deus por estar com os irmãos nesta noite, para juntos adorarmos ao Senhor e termos a oportunidade de, por algum instante, meditarmos na palavra de Deus. Nosso tradicional culto de doutrina, ou culto de estudo bíblico, onde estudamos um pouco a palavra de Deus. Queremos dar prosseguimento ao que estávamos falando com os irmãos antes de nossa viagem ao Brasil. Paramos o nosso estudo por esse período que fora estivemos e queremos retornar ao mesmo assunto com os irmãos. Mas antes de o fazer, eu esqueci no domingo de passar aos irmãos, e eu gostaria de passar o irmão Jean Carlos, conhecido nosso, um irmão muito querido por esta igreja, também enviou a paz do Senhor aos irmãos. Ele, irmã Nayara, que pede oração dos irmãos em favor deles ali no Rio de Janeiro. Continuam servindo ao Senhor nosso Deus. Graças a Deus por isso. Vamos voltar ao que temos estudado com os irmãos. Para isto, eu gostaria de convidá-los a terem as Bíblias abertas agora no Evangelho segundo o evangelista Lucas, capítulo 17. Retornaremos ao que estávamos falando com os irmãos. Lucas, capítulo 17. Amém, amados? Amém. Os irmãos ainda recordam sobre o que estávamos falando? Alguém pode me ajudar? Alguém disse, ixi. E quem vai dizer, achei? Muito bem. E nós passamos para Lucas 17.
Os irmãos estão recordados? Pastor Luciano lembrou aqui de parte. Outros irmãos, quem pode me ajudar? Muito bem, eu parei nesse ponto, relacionamento com o nosso irmão. Muito bem. Irmãos, nós vamos voltar a esse assunto. Estamos baseando no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, dos versículos 1 ao de número 10, onde os irmãos têm a Bíblia aberta, e olhe para cá, por favor, eu não quero perder a sua atenção, onde a Bíblia, a partir do versículo 1, ela nos fala acerca de escândalos, ela nos fala sobre perdão, ela nos fala sobre o poder da fé, e ela nos fala sobre a inutilidade daqueles que prestam um serviço a Deus só porque é seu dever. E há um ponto-chave dentro desses 10 versículos. Eu quero crer que os irmãos ainda lembram daquilo que nós falamos. E eu disse aos irmãos que esse é um fator importantíssimo para a vida cristã. Dele depende a qualidade da nossa vida espiritual. E se os irmãos bem recordam, eu tenho batido sempre nesta tecla sobre servirmos a Deus com qualidade de vida espiritual, mas não servirmos ao Senhor de qualquer maneira. Se temos objetivo, propósito, vontade de honrarmos alguém que amamos, que conhecemos, alguém aqui da nossa esfera, alguém aqui da terra, nós precisamos entender que Deus está acima de tudo e acima de todos. Se desejamos honrar alguém, muito mais devemos honrar o Senhor nosso Deus. Às vezes chego a usar algumas palavras até um tanto forte, mas não com o propósito de ferir alguém, mas pelo contrário, de que, promovendo um certo impacto no ser humano, esse ser humano reflita sobre o assunto, pense um pouco, e pode ser que nós melhoremos a nossa conduta. Essa é a nossa esperança. Chego às vezes a dizer que não vale a pena pararmos para ouvir alguém que não nos motive a honrarmos a Deus. Louvemos a Deus pela vida daqueles que às vezes até parece um pouco chato, mas, como você costuma dizer, pega no nosso pé, com o propósito, o objetivo final de ver a nossa melhora e não a nossa derrocada. A princípio até não entendemos, a princípio a gente ignora, a princípio muitos ficam tristes, desanimados, mas nós devemos olhar pela ótica da palavra do Senhor nosso Deus. Então esse elemento chave, importantíssimo, aqui é a fé. Os irmãos devem lembrar que citamos isto aqui. Eu gostaria que os irmãos recordassem que estamos falando com os irmãos sobre verdades espirituais. Partindo, os irmãos devem recordar que há tempo nós estamos estudando, isso está em sequência. Falamos sobre a igreja de Laodiceia, o porquê do declínio espiritual daquela igreja que pertencia ao Senhor, que servia ao Senhor com dinamismo, mas que perdeu o seu vigor, a sua visão, perdeu a motivação espiritual. Partindo do versículo 18 do capítulo 3 de Apocalipse, lembrando os irmãos que no final começamos a discutir, no final do versículo 18, sobre verdades espirituais. E a primeira delas, a nossa identificação com o Senhor Jesus. Falando sobre isto, temos citado aos irmãos sobre o dever, ou melhor dito, sobre o que se espera do crente, sobre o que se espera de você, o que se espera da igreja, o nosso brilho, em pelo menos 3 âmbitos. Eu disse aos irmãos que ao âmbito local, o âmbito regional e ao âmbito mundial. E nós começamos pela ordem bíblica aqui, deveríamos começar pela local, mas na ordem descrita por Cristo, ele fala primeiro sobre a regional. Nós estamos discutindo exatamente esse ponto de vista. Lembro os irmãos que disse aos irmãos, e os irmãos concordaram comigo, especificamente a pessoa do pastor Janilton, que colaborou comigo confirmando esta verdade, quando eu perguntei quando é que a luz torna-se ou tem o seu brilho mais intenso. Ele disse para nós que é no período da escuridão, no período da noite. Entramos então no capítulo 30, ou no Salmo de número 30,
versículo de número 5, onde a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aprendemos ali, os irmãos devem recordar que esta noite ela existe para todos os cristãos, ninguém passa fora dela, se por Deus estamos sendo trabalhados. Esta noite pode ser descrita como período de aprendizado, como período de provação e como período de correção da parte de Deus para as nossas vidas. Isto dependerá da nossa postura, e para sairmos desta noite dependerá do nosso proceder, da atenção da nossa parte para com a ação de Deus dentro deste momento que Ele estabeleceu, que é esse período disciplinar ou esse período de prova para as nossas vidas. Deus tem o propósito de nos aprovar no final. Glorificado seja o seu nome. Assim sendo, eu disse aos irmãos que isto significa para nós, em primeiro lugar, isto tem caráter disciplinador, segundo, conscientizador, terceiro, restaurador e quarto, construtivo. Quando é, irmãos, que isto se torna construtivo para a nossa vida? Quando nós crescemos e não incorremos mais no nosso erro ou naquele mesmo erro, nós emendamos, nós sofremos uma mudança na nossa mente, no nosso coração, nós temos uma postura diferente daquela que nós tínhamos quando nós entramos por aquele caminho errado, quando contrariamos a vontade do Senhor nosso Deus, e que para nós hoje é claro, é visível que nós ferimos os preceitos do Senhor nosso Deus. Por não sermos ouvintes esquecidos, mas praticantes, sofremos então uma mudança na nossa vida, e que Deus seja louvado por isto. No dia de amanhã não tropeçaremos mais naquele mesmo ponto que nós tropeçamos, tendo em vista que as coisas estão ficando para trás e nós estamos caminhando em busca do prêmio da nossa soberana vocação. Lembremos disso, que está pela frente. Nós estamos buscando o aperfeiçoamento em Cristo Jesus. O crescimento também é visível quando nós entendemos que Deus não se deixa escarnecer. Um dos pontos principais é a mente do homem, é o entendimento do homem, segundo as Escrituras. É a nossa mente conseguir ou conceber as verdades que são reveladas para nós na palavra de Deus. Sendo Deus transcendente, nós precisamos entender que tão pequenos somos, que não há como trocarmos o lugar, estarmos no lugar de Deus e Deus no nosso lugar. Não temos autoridade, poder e graça para poder ordenar o Senhor nosso Deus. Pelo contrário, tenho dito aos irmãos que Deus nos trata segundo o nosso proceder e não segundo o nosso querer. Se Deus fosse tratar você segundo o seu querer, a sua casa provavelmente estava com tanto carro do lado de fora, de tudo quanto é marca, que você não sabia em qual você andaria durante o mês, porque você teria vários. Isto é só um exemplo que eu quero dar aos irmãos. Outros viajariam noite e dia, daqui para ali, dali para cá. Outros gastariam dinheiro com roupa só de grife, de moda. Outros iriam calçar os melhores sapatos, as melhores sandálias que existem por aí. Deus não nos trata segundo o nosso querer, mas segundo o nosso proceder. Então, amados irmãos, vamos prosseguir. Vamos prosseguir então. Disse aos irmãos que é construtivo, que nós crescemos, que isso foi construtivo na nossa vida, quando nós entendemos que não enganamos a Cristo. E dentro desse ponto de vista, começamos a discutir com os irmãos dois pontos importantes. É só a nível de lembrança, para recapitularmos. O primeiro deles é: Deus, nós não enganamos o Senhor Jesus dentro do nosso relacionamento para com o nosso irmão, o que foi dito pela irmã, o Andréia, nesta noite. Aí baseamos aqui em Lucas capítulo 17, versículos 1 ao de número 10. Eu disse aos irmãos, e os irmãos sabem muito bem disso, Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Quem lembra o que está escrito lá, por favor, me ajude aí. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, vamos lá todos nós, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam, ou recompensador. Então, sem fé não há relacionamento para com
o Senhor nosso Deus. Não há como relacionarmos com Deus sem fé. Nós sabemos disso. Graças a Deus também por isso. Agora, irmãos, eu disse aos irmãos, e eu vou repetir rapidamente, a fé é tão importante na nossa vida, esse elemento chave. A fé, esse elemento aí, vai determinar a qualidade de vida espiritual que nós temos. E a qualidade de vida espiritual que nós temos anda nisto aqui, ó. Quando nós temos a capacidade de não sofrermos prejuízo na nossa vida espiritual devido aos escândalos que acontecem. Vamos negar os escândalos que têm acontecido hoje no meio da igreja? Quantas pessoas que são causa de escândalos para o reino de Deus? Quantas pessoas que a gente sabe que eles promovem escândalo deliberadamente, propositalmente. Eles não estão nem aí para as coisas de Deus. Eles promovem escândalo na obra do Senhor nosso Deus. Agora a pergunta é, você vai parar na fé por causa disso? Você vai deixar de ser crente porque as pessoas nos colocam, quem está lá fora, nos colocam no mesmo bojo, eles não têm o entendimento, eles dizem, crentes é uma cambada só. Pode amarrar todo mundo junto que vira a mesma coisa. Alguns dizem, é tudo uma turma de malandro. Você vai parar na sua caminhada, porque algumas pessoas promovem escândalo e algumas outras pessoas te julgam juntamente com esses que não dão testemunho de que são novas criaturas. Isso dependerá da sua fé. Ainda que 1000 esteja caindo ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, o Senhor Jesus, ou a Bíblia diz, que nós não seremos atingidos. A nossa vida, ela está escondida com Cristo em Deus. O escândalo não pode afetar a minha vida. Os problemas que acontecem nesta terra não podem ser uma causa de tropeço para a minha vida espiritual. Olhe para cá, isso vai depender da qualidade de fé que eu tenho. Que tipo de fé que você tem? Que tipo de fé que nós possuímos? Falamos sobre isso na última vez aqui. Disse aos irmãos que é pela fé que nós suportamos os outros, porque Cristo fala aqui sobre o poder do perdão. A fé é tão importante para recebermos o perdão, quanto também é importante para nós perdoarmos. Sem fé não somos capazes de perdoar nossos irmãos. Qualquer mágoa se torna um problema muito grande a ser vencido para nós, se a nossa fé não tiver qualidade. Olhe para cá, eu não estou falando sobre tamanho de fé. Tem muita gente atentando para o tamanho de fé. Ele queria uma fé gigantesca. Eu estou falando sobre qualidade de fé. A qualidade de fé vai determinar a qualidade de vida espiritual que nós temos. Lembre-se sempre disso. Lembre-se sempre disso. Olhe bem, irmãos. Os discípulos nesta passagem, eles pedem ao Senhor quando Jesus ensina que eles têm que perdoar. 70 vezes 7. E você liga isto a Mateus capítulo 18. Você vai entender que Jesus está falando 70 vezes 7 no decorrer do dia. Ou seja, não há limite para perdão. Todas as vezes que alguém precisar do teu perdão, você deve perdoar. Você precisa perdoar. Se você tiver qualidade de fé, você vai perdoar. Olhe para cá, por favor. Os discípulos, ao ouvir essa palavra de Jesus, disseram, Senhor, então acrescenta-nos a fé. Aí Jesus não preocupou com o tamanho da fé, disse, se vocês tiver fé como o grão de mostarda. Jesus não disse do tamanho do grão de mostarda. Jesus disse como o grão de mostarda. Porque o grão de mostarda, havia naquela época um ditado muito conhecido, por ser ela a menor das hortaliças, mas a capacidade que a mostarda tinha, eu citei isso aqui, volto a citar, que ao lançar sua pequena semente na terra, ela se tornava invisível. Lança um grão na terra que é invisível, você praticamente não vê. Agora imagine o grão da mostarda, é invisível aos seus olhos. A fé é exatamente, quem é que vê a sua fé? Agora os efeitos da fé são visíveis. As pessoas não veem a nossa fé e nem podem medi-la. Mas os efeitos da nossa fé, eles aparecem no nosso dia a dia. Olhe para cá, eu disse no domingo que passam-se os anos e as pessoas podem dizer, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre.
Acontecem muitas coisas, muitos problemas, muitas adversidades, mas aquele cristão permanece, aquela irmã continua, aquele jovem continua na mesma marcha, na mesma caminhada. Propósito, objetivo maior dele é honrar o Senhor nosso Deus. A propósito, você está aqui hoje com esse vigor, ou você está aqui hoje sem força nenhuma? Ou você está aqui hoje sem graça nenhuma para ser crente? Você está aqui hoje sem prazer nenhum para servir ao Senhor nosso Deus? Se você estiver aqui sem motivação correta, eu quero aconselhar você a cuidar mais da sua fé. Quero aconselhar você a cuidar deste fator importante chamado fé. Cuide disso. Cuide disto. E você terá uma vida espiritual com qualidade. Deus será louvado, será glorificado através da sua vida. Volto a repetir aos irmãos. Ela era lançada em terra, germinava, nascia, e ao encontrar qualquer obstáculo que para ela seria grande, ela dava a volta, quer seja de lado por baixo, a sua pequena raiz, e fazia com que essa hortaliça nascesse, crescesse e desenvolvesse o que era esperado. Aí Jesus disse para eles: se vocês tiverem fé como grão de mostarda, vocês podem dizer a esta amoreira, a armoreira que era uma amoreira conhecida como armoreira negra, uma armoreira grande, gigantesca, e as raízes dela eram tão fortes, tão profundas, que dificilmente conseguiam removê-la, arrancá-la, principalmente naquela época que eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Agora preste atenção, aí Jesus diz: mas se vocês tiverem fé como grão de mostarda, as raízes desta amoreira, o que Jesus quer dizer, é a mágoa que existe no seu coração, que você diz: eu não consigo arrancar. Mas se você tiver uma fé de qualidade, essas raízes que aparentemente não saem, esta mágoa, este rancor, este ódio, esta mancha que te devora, que te mata, que te sufoca, que impede você de servir a Deus, que você não tem graça para orar, que você não tem prazer de estar aos pés do Senhor, que sempre que você dobra os joelhos, vem à sua mente, olhe para cá, Jesus está falando com você, vem à sua mente aquele problema, vem à sua mente aquela confusão, você não tem paz, você não se conecta direto, a sua oração não flui como deveria fluir, porque você está ligado, preso, esta raiz te prendeu. Lá em Hebreus capítulo 12, ou capítulo 12, versículo 13, a Bíblia diz que isso é uma raiz que te priva da graça de Deus, e é capaz de contaminar muitas pessoas. Então olhe para cá, por favor. Jesus está dizendo: se você tiver fé como grão de mostarda, você dirá a esta amoreira: sai-te daqui e precipita-te no mar. Se você tiver fé com qualidade, você dirá: o meu coração é comprado pelo sangue de Jesus. O meu coração não está divorciado do de Cristo. Eu não aceito esta mazela, eu não quero esta mazela no meu coração. Jesus já me libertou. Quantos crentes que se voltaram à escravidão, não do vício, mas dos sentimentos, porque não cuidaram da sua fé. Quantos crentes que estão atados. Não existe, olhe para cá, não existe vida espiritual organizada, equilibrada, com qualidade, se ela não tiver um bom relacionamento com os seus irmãos. Feriram-me, pastor, por isso que Jesus te mandou perdoar. Se não te ferisse, Jesus não diria para você perdoar. Pisaram em mim, por isso que você precisa perdoar. Traíram a minha confiança, por isso que você precisa perdoar. Foi desonesto comigo, por isto que você precisa perdoar. Olha, irmãos, olhem para cá, eu não sou dono da salvação, quem salva é Cristo. Não há homem na terra que possa olhar para outro e falar: você não é salvo. Não há um homem na terra que tenha autoridade para dizer isso. Mas muitos estão colocando a sua vida ou a sua salvação em risco. Foge do adultério, foge da imoralidade, foge do vinho, foge da cachaça, do uísque, foge do tabaco, foge das drogas, mas tropeça no relacionamento com seus irmãos. É a Bíblia que diz: se isto não está em ordem, organizemos hoje. Eu não estou aqui com meras palavras, eu estou aqui com palavra de Deus, pelas quais tenho orado para transmitir à igreja. Organize isto antes que seja tarde demais. Inclusive nós vamos passar por isso. O conselho de Jesus é: enquanto estás a caminho, enquanto ele está vivo,
enquanto Ele está aqui, enquanto você tem oportunidade, conserta com Ele. Vasculhe a sua alma e o seu coração. Você pode rejeitar fazer isso, mas você terá que colher as consequências no dia de amanhã. Não há nada que danifique mais uma vida espiritual do que esse problema no relacionamento de um irmão para com o irmão, de uma irmã para com uma irmã. Problemas na causa de Cristo. O importante nada, o que nos chama a atenção e nos faz pensar, é porque Satanás não é bobo. Ele busca muita gente, tenta muita gente para levá-lo a esses pecados que eu já cometi e não consegue. Mas ele sabe muito bem o que faz parar o crescimento de uma igreja. É exatamente a divisão, a facção no meio dela. Satanás não brinca. Ele conhece as Escrituras e melhor do que muitos que estão aqui. Melhor do que muitos de nós. E ele só não pratica. E ele sabe que o Senhor Jesus disse, olhe para cá, eu estou falando para você. Ele sabe que o Senhor Jesus Cristo disse com muita clareza que um reino dividido não permanece, não subsiste. Ele sabe muito bem como implantar situações no meio da igreja. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Conserta isso hoje. Organize essa questão agora. Neste culto ainda, nós estamos tendo oportunidade. Organize essa situação. Pastor, com quem estou com problema não está aqui, vai terminar o culto, procure. Ligue se é necessário. Mas conserte esta situação. Não queira continuar vivendo desta maneira, porque amanhã pode ser tarde. Hoje nós ainda estamos com Ele a caminho. É agora. É agora. É hoje. Olhe para cá. Muita gente dá glória a Deus quando você fala sobre promessa de Deus. Muita gente dá glória a Deus quando você fala sobre riqueza, sobre dons espirituais. Irmãos, você quer uma coisa vergonhosa, é pessoas falando em línguas para lá e para cá e com o coração amargurado, que eu devia ter vergonha na cara e trancar a sua boca até arrancar esse veneno do coração. Essas línguas não edificam, essas profecias não trazem vida, essas ministrações de quem está com problema no coração não transmite vida para a igreja. Precisa arrumar a sua vida primeiro. Olhe para cá. Precisa organizarmos a nossa vida. Não há nada que cause mais problema para a igreja do que essa questão de relacionamento entre crentes. Bendito seja o nome de Jesus. Vocês estão calados, né? Eu entendo que quando as pessoas calam é porque a palavra está apertando a alma e o coração. Então isso não me faz ficar triste, eu só dou glórias a Deus porque eu sei que o Espírito de Deus está falando. Bendito para sempre seja o nome de Jesus. Agora, sinceramente, a minha esperança é que vocês não saiam aqui dizendo, nossa, mas que palavra. A minha esperança é que vocês digam, não, o quanto eu estou errado, eu preciso consertar. Porque eu não estou aqui para promover espetáculo, não, senhores. Eu estou aqui como um porta-voz de Deus. Estou aqui para que haja conserto, para que haja direção, para que as nossas vidas entrem no rumo para a glória do nome do Senhor. Olha, a maior bobeira de um pregador, e todos nós passamos por isso, principalmente no início da nossa caminhada, é querer que a atenção das pessoas voltem para nós, é querer que eles pensam que nós somos bons para falar. Isso é a maior besteira. Nenhum evangelho pode ser considerado genuíno e bíblico se ele não puxar toda a atenção para a pessoa de Jesus. Se ele estiver focado no homem, ele não é evangelho, ele é tudo menos evangelho genuíno. O evangelho genuíno, os ensinos da Bíblia, focam a pessoa de Jesus, que quer que nós vivamos com qualidade de vida espiritual. Bendito seja o Senhor a quem nós servimos. Então Jesus diz, se você tiver fé como o grão de mostarda, isso não será impossível. Esse rancor, essa mágoa que aflige a sua alma, você vai dizer, sai-te daqui e precipita-te no mar. Lá, mar para nós é o símbolo do esquecimento, onde nós lançamos para não lembrar, para não ficarmos remoendo, dizendo, perdoei um dia, mas se pisar na bola eu mato.
muito, porque eu já perdoei. Olha a mão, irmãos, Jesus disse que é 70 vezes 7. Ninguém perdoa isso, meu companheiro. E eu vou repetir, é durante o dia. Esse cristianismo que as pessoas dizem, eu testei 2 vezes, não deu mais, eu vou lançar fora. Você não é dono da igreja, viu? Dono da igreja é Jesus. Quem morreu por cada alma aqui foi Cristo. Quem morreu pela minha vida foi Jesus. Quem morreu por nós foi Jesus. E eu já preguei que Ele não desiste da nossa alma, a não ser que entremos na apostasia. Nós não somos dono de igreja. A igreja pertence a um só, e esse é o Senhor Jesus. Bendito seja para sempre o seu nome. E não adianta fingir tresta para mim não, viu, irmão? Fica tranquilo. Eu estou pregando a palavra de Jesus. Viu, meus irmãos? Vocês estão aqui, irmãs, não adianta fingir não. Fica tranquilo, estou pregando a palavra de Jesus e seguramente sei o que estou falando. Bendito seja o nome do Senhor. Fica tranquilo. Glorificado é o nome do Senhor. Em último, eu disse aos irmãos que a fé determina também a qualidade do nosso serviço prestado ao Senhor. Outro grande problema, que os irmãos vão observar que as pessoas estão nos nossos dias vivendo um problema sério em relação a isso. É a questão do nosso trabalho para Deus. Como é que nós o desenvolvemos? Olha, irmãos, se eu não estou equivocado, pode falhar minha memória, e se alguém puder me ajudar aí, Salmo 18, veja se é lá mesmo, versículo 3. Deixa-me ver se... Não, não é aí não. É aquele versículo assim, fugiu-me da memória. E diz assim: tocarei ao Senhor e tocarei bem. Acharam aí? Tá, se vocês acharem, me citem até o final. Preste atenção. O objetivo nosso deve ser de apresentarmos a Deus o melhor. Irmãos, olhem para cá, todos nós, pelo menos é o que se pensa, desejamos servir a Deus, desejamos fazer um trabalho em sua casa. Ficamos até tristes se alguém não nos notar, não perceber que a gente tem talento. O problema não está aí. Como é bom encontrar alguém que quer trabalhar para Jesus, que quer desenvolver uma obra, alguém que quer evangelizar, que quer pregar, que quer ensinar, ser um professor de escola dominical, ser um cantor na igreja, ser um instrumentista, ser um zelador do templo. Como é bom nós encontrarmos alguém que quer crescer como obreiro, quer um dia dirigir a igreja. A Bíblia diz que a obra que esta pessoa deseja, ela é excelente, embora não seja o desejo excelente, porque isso aí não é qualquer coisa, mas a obra é excelente que está sendo desejada. E a Bíblia não nos proíbe de desejá-la, desde que nós somos chamados do ponto de vista de fazermos esse trabalho para o Senhor. Agora, o problema não está nisto, o problema está quando estas coisas vêm às nossas mãos para fazer. E com o passar do nosso tempo, nós sentimos isso, com o passar do tempo, nós sentimos isto pesado, perdemos o ânimo. Muitos de nós equivocadamente esperamos honras de outras pessoas, esperamos glória de outras pessoas, esperamos que as pessoas nos ovacionem, nos reconheçam, grite o nosso nome, coloque o nosso nome para cá e para lá. Muitos crentes, alguns não manifestam, mas isso está lá no coração deles. E Deus sabe que está lá dentro do coração. Claro que sempre existe aqueles que, graças a Deus, não se preocupam, não se tornam vaidosos com essas coisas, não buscam isto. Eles têm mesmo o propósito de servir ao Senhor nosso Deus. Deus seja louvado por essas vidas. Mas muitos, com o passar do tempo, eles esperam isso. A qualidade da nossa fé vai determinar também a qualidade do nosso serviço prestado ao Senhor. Se nós não entendermos isto, vai ficar tudo pesado para nós com o decorrer do tempo. Não me reconheceram. O entendimento vai ser isso. Não me ajudaram, embora sendo ajudados.
não estenderam as mãos para mim. Naquele culto mencionou o nome de A, de B, mas esqueceu o meu. Isso é o suficiente para tal pessoa embaraçar na fé, no seu trabalho, começar a caminhar mais devagar. Preste atenção, irmãos. Será que é preciso mesmo nós apelarmos para os crentes? E olha aqui, isso não é um problema nosso. Quando eu digo nosso, desta igreja aqui. Isso é um problema do povo evangélico, dos crentes, do povo de Deus, em toda a face da terra. Eu conversei com muitas pessoas nesta viagem agora, e o clamor de todas essas pessoas com quem conversei é um só: as igrejas estão se esvaziando, embora as pessoas não tenham desviado no sentido de entregar o cartão de membro. Eles continuam como crentes, mas aparecem de quando em vez. Vou falar uma coisa aqui, não sei nem se está sendo transmitido, e pode ser que se estiver sendo transmitido, nos veja, e eu não vou citar o nome, mas quem ouvir lá pode até mais ou menos entender quem é. Uma pessoa já de idade, que passou por algumas enfermidades, ele continua exercendo certas funções em uma igreja grande, não é uma igreja pequena, porque ninguém quer envolver com a obra. Ele disse: não aparece ninguém. Ele falou para mim: pastor, não aparece ninguém. Como que eu vou deixar o pastor sozinho? Como que eu vou deixar o homem lutando sozinho? Não posso. Estou com idade, saúde me ajuda, já não ajuda mais, mas como que eu vou deixar o homem sozinho? Como que eu vou deixar a igreja nessa situação? Não posso. Não posso. Estou agarrado na obra até enquanto Cristo me der vida, ou até que Ele volte para arrebatar a igreja. Estarei servindo ao Senhor dessa maneira e desse propósito. Falei em um outro estado com alguém, só que a pessoa me disse: está uma dificuldade aqui no campo achar alguém para envolver na obra, está procurando a lanterna. As igrejas estão vazias. Eu citei no domingo de igrejas grandes que há trabalhos que comparecem 15, 20 escolas dominicais com 3 pessoas. Isso está geral. Isso está geral. Isso está geral. Há, sim, graças a Deus, algumas igrejas que permanecem num fervor maravilhoso. Deus seja louvado por isso. Mas outras só se reúnem em dias especiais, quando tem pregador de fora, quando anunciam na rua, porque agora é moda também os carros saírem na rua anunciando que fulano está lá, de lá, está aqui e tal, e arrumaram agora lá um... Lá não, isso está para todo lado, né? O quebrador especialista em quebra de maldição. Eu não sei se existe alguém que especializa em quebrar maldição. Eu não sei qual que é essa faculdade que ensina, eu não sei onde que é essa escola que ensina alguém e que dá para ele até o diploma ou sei lá o que, se tornar especialista em quebra de maldição. Anuncia-se isso. E aí as pessoas aglomeram. Eles comparecem para quebrar a maldição. Já é crente. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Parece lá para quebrar aquela maldição e não comparece mais não, quebra a maldição naquele dia. Aí ele devia voltar para a igreja, porque a maldição foi quebrada. Aí ele não comparece mais, não volta mais à congregação, não volta mais à igreja, não volta lá. Que evangelho é esse? Que coisa é essa deformada? Atenção, isso está geral. As pessoas estão perdendo a motivação. As pessoas estão pesando tudo na balança e a consciência que estão chegando que não vale a pena continuar trabalhando para o Senhor, porque é muito sacrifício. Vocês estão lembrados do testemunho do nosso missionário, pastor Edani, quando ele disse que no início de sua fé, Deus disse que tinha com ele uma grande obra, e ele ficou todo alegre, pensou que acontecia no outro dia, e colocaram uma caixa pesada nas costas dele. Tente fazer isto com as pessoas hoje para ver se acontece. Embora não há mais necessidade, nós sabemos disso, nós temos os meios necessários hoje para levar essas coisas, mas tente fazer isso, isso não acontece mais.
Há uma mudança radical nessa questão. Os crentes trabalhavam com gozo, com alegria. Hoje, está mais assim não. Se ouve dizer, ninguém mais é bobo, não. O que tem de pessoas que dizem estar decepcionados com o trabalho ministerial, não está escrito. Irmão, cuide da sua fé. Pessoas que inclusive já estiveram em tribunas e pregaram e disseram que Deus é recompensador, é galardoador, que Deus abençoa, que Deus dará vitória, que Deus cuida, que Deus não fica devendo para ninguém. Estão pensando diferente hoje. E eu e você não estamos livres disso. Nosso sucesso, se posso usar essa expressão, será se cuidarmos da nossa fé. Cuide da fé. Cuide da fé. Cuidemos da nossa fé. O início do texto disse que nós devemos olhar por nós mesmos. Como é que diz o texto? Olhar por nós. Está acontecendo ao nosso redor, então cuide da sua vida. Se você não tem barba, mas como diz o ditado brasileiro, ardeu a do vizinho, põe a tua de molho. Põe joelho em terra, põe boca no pó, peça a Deus misericórdia. Diga ao Senhor, Senhor, eu também não estou livre, é só a tua graça para me valer. Guarda-me debaixo das tuas mãos. Guarda-nos, guarde-nos, bendito seja o nome do Senhor. Jesus aqui, ele fala para finalizar sobre o último ponto, que é a qualidade do serviço que nós prestamos ao Senhor. Olhe para cá, todos nós que prestamos um serviço, temos prestado com qualidade? Tocamos com qualidade ou tocamos de qualquer maneira? Nós verificamos que precisamos de ensaio, vamos tocando com a barriga, vamos tocar desencontrado, desafinado, aquela coisa feia, as pessoas, desculpe a expressão, mas as pessoas nos veem para todo lado e dizem, a igreja não tem estrutura na área do louvor. Olha como que um toca lá no Algarve, o outro toca no Porto e outro toca no centro de Lisboa. Vai cantar também é um desencontro, é um atropelo. Ser crente não significa, ou ser simples, não significa que a gente vai apresentar as coisas ruins para Deus. Apresente com qualidade. Apresente com qualidade. O texto de Malaquias diz que se você apresentar coisas sem qualidade ao teu governador, ele despreza. Ele diz, o que eu quero fazer com isso? Se honramos o homem, pensemos que devemos honrar o Senhor nosso Deus. Olha aqui, o serviço onde nós trabalhamos, queremos crescer, olha para cá. Onde nós queremos crescer, seguir carreira, diz, olha, você tem que fazer um curso de inglês, mas pula bonito e dá jeito de pagar e faz. É assim ou não é? Porque vai depender o serviço. Se a igreja falar, irmão, melhor nessa forma, não, paga para mim que eu procuro melhorar. Você fizer para mim, se fizer, me der todas as condições. Olhe para cá. Nós estamos, quando eu digo nós, a igreja do Senhor Jesus está enfrentando esse problema na atualidade. E atenção, isso não é palavra marcada não. Eu saí daqui falando no capítulo 17 de Lucas. Vocês sabem disso. Cuidemos. Pessoa pode melhorar para ser um instrumentista, não melhora porque ele vai tocar para a igreja. Se fosse na banda do mundo, o mundo diria, olha rapaz, você não tem categoria não, então não serve para tocar. Mas na igreja, ele pode fazer 2 arranhão só. Tchum, 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 tchum. Só de cima para baixo e de baixo para cima. Não melhora. Pastor, eu tenho limitação, você pode ir além. Os filhos das trevas procuram melhor a cada dia. Você também pode melhorar. Ser simples não significa que não tenhamos qualidade naquilo que nós temos. Dá oportunidade para pregar, o Espírito de Deus é quem fala. Então não precisa estudar a Bíblia não, e chega aqui e vai falar abobrinha. A Bíblia diz que em ensino haja dedicação, esmere-se a palavra. Nunca sejamos arrogantes, mas sejamos dedicados. Sejamos consagrados à causa. Casemos com o que Deus nos deu. Olhe para cá todos vocês. Qualquer cargo que esteja na sua mão, o Senhor te confiou.
Antes de mim isso foi dado por Cristo. O Senhor te deu. O Senhor colocou em suas mãos. O que há de pessoas fazendo as coisas como dá, sem eira, sem beira, à base do desenrasque. Não está escrito. Não está escrito. E o entendimento é que há aprovação da parte de Deus. Como? Deus aprovará tal coisa? Procuremos melhorar a nossa vida. Procuremos melhorar aquilo que nós estamos fazendo. Irmãos, nós estamos andando juntos, aprendendo juntos a cada dia. A minha palavra é de exortação aqui. Quando digo exortação, é de ânimo, estímulo, dizendo que nós podemos melhorar. Nós podemos crescer e prestar um trabalho melhor para o Senhor nosso Deus. Queremos pregar sem orar. Queremos ensinar sem orar. Não vamos ter resultado. Que resultado teremos se não oramos? Oh, irmãos, isso não é prejulgamento. Pense na sua vida no decorrer deste mês. Quantas horas de oração? Horas? Eu vou falar de horas. Quantas horas de oração houve? Algumas pessoas aqui atingem horas. Olhe para cá. Sabe por quê? Por causa dos cultos de oração de sexta e do trabalho de sábado. Mas se não houver trabalho de oração na igreja, cessa-se oração em casa, irmãos. E depois, não há como termos qualidade naquilo que nós apresentamos na igreja. Vamos fazer tudo sem qualidade, sem estímulo, sem alegria. Vai acabar que vamos perder o ânimo. Vamos entender que a igreja precisa de nós. Entendimento é, precisam de mim, então terão que me aturar. Terão que me aguentar nesse lugar. Vão fazer o quê? Isso há na cabeça de muitas pessoas. Quer ver o que Jesus fala aqui? Aí Jesus vai e diz aí, olha, versículo de número 7 do capítulo 10, nós já vamos encerrar. Qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te e assenta-te à mesa? Jesus está dizendo, qual de vocês será o patrão que terá alguém no seu trabalho, trabalhando lá no campo, que quando ele voltar do trabalho, você vai dizer a ele já de imediato, olha, chega, assenta-te à mesa? Jesus disse, não, vocês não vão dizer isso. Olha o versículo 8, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Jesus disse, ele voltando da diária dele, automaticamente o pensamento seria, olha, findou-se o trabalho dele. Jesus está dizendo aqui que o trabalho dele ainda continuaria na casa do seu Senhor. Chegando lá, o Senhor diria que ele deveria colocar a mesa, servi-lo. Ele e o seu Senhor ia comer primeiro, ia beber primeiro. Depois de comer e beber, é que este servo assentaria à mesa para cear. Após Jesus dizer isto, no versículo 9 ele está dizendo, porventura dará graça ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Por que não, irmão? Porque ele é servo. Olha, a qualidade de fé que nós temos não me deixa perder de vista que eu sou servo. Que você é servo. Ou já perdemos esta visão de que somos servos? Jesus disse que não haverá elogios para esse moço, porque ele fez o que foi mandado. Olha o versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Olha para cá. Estamos esperando o quê?
estamos fazendo só o que devemos fazer. Eu fui o professor dessa semana. É meu dever, eu aceitei o cargo. Olha para cá. Eu compareci em tudo, os cultos, estive na porta lá todos os dias. É seu dever, você aceitou o cargo. Eu cuidei dos bancos da igreja, é seu dever, você aceitou. Eu cuidei do som da igreja, é seu dever. Eu estive presente, toquei em todos os cultos, é seu dever. Eu cantei o hino lá na equipe todo dia, contaram, todo mundo me viu, é seu dever. Eu estava no púlpito, todo o culto dando apoio ao pastor, é seu dever, você aceitou, seu Breno. Está esperando mais o quê? Jesus está dizendo aí, valaremos o quê? Se nós estamos fazendo somente o que nos foi mandado. A ótica de Cristo é que tenhamos capacidade de surpreender, ir além. O que Jesus quer dizer? Que esse moço, ao chegar do trabalho, ele nem deveria esperar o seu senhor falar: vem arrumar a mesa aqui. Ele já deveria correr e saber que o senhor dele ia jantar à noite. Ele era servo. Ele estava ali para trabalhar. Aquela era a função dele. Olha para cá. Essa é a minha função, irmão. Eu vou me gabar se pregar 400 vezes no ano? Eu aceitei o chamado de Cristo para mim, para pregar. Eu devo entender que é um privilégio, não é razão para me gabar. Vou esperar as pessoas olhar para mim e dizer: coitadinho, o homem pregou 400 vezes esse ano? Não, senhores. Eu aceitei o chamado para mim pregar. Nós aceitamos o chamado, Deus nos deu. A fé que nós temos vai determinar a qualidade do nosso serviço. Que serviço estamos prestando a Deus, com qualidade ou sem qualidade? Fazemos tudo na última hora. Isso é qualidade? Fazemos de qualquer maneira. Isso é qualidade? Fazemos do jeito que der, e se alguém falar, vamos dizer: eles que achem bom, porque eu estou fazendo isso de graça. Isso é qualidade? Olhem para cá, meus irmãos, minhas irmãs, olhem para cá, isso é qualidade. Que tipo de fé nós temos? Que fé é esta que nós possuímos? Se cuidarmos da nossa fé, prestaremos um serviço de qualidade ao Senhor nosso Deus. Então vamos entender que há crescimento na nossa vida quando nós entendemos que Deus conhece-nos, sabe que não enganamos no que diz respeito ao nosso relacionamento para com os nossos irmãos. E estas coisas estão ligadas. Na próxima semana, se Deus nos permitir, falaremos sobre nosso relacionamento com Ele. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar para encerrarmos o nosso culto.